Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, a todos os que no Distrito de Viseu estão neste projeto democrático e unitário da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. As minhas primeiras palavras são para manifestar o nosso reconhecimento pelo esforço, pela persistência, pela dedicação de todos os que continuam a intervir e a agir em defesa das populações e não desistem de lutar e de propor soluções para a defesa e desenvolvimento da sua freguesia e do seu concelho. Uma saudação muito especial a todos os candidatos aqui presentes, comunistas, ecologistas e muitos independentes que nos levam a considerar da possibilidade real de, nestas eleições, apresentarmos mais listas em todo o distrito. Aqui estamos em mais uma iniciativa da nossa coligação, empenhados que estamos nesta importante batalha que se avizinha, as eleições para as autarquias locais, marcadas para o dia 1 de outubro. Uma batalha, não negamos, exigente e que apela ao redobrado envolvimento de todos os ativistas e eleitos da CDU nas mais diversas e exigentes tarefas desta importante batalha eleitoral. O trabalho que temos pela frente é muito para levar a bom porto a nossa campanha eleitoral em todo este distrito e garantir um bom resultado da CDU. Neste momento, temos já apresentadas as nossas candidaturas em muitos concelhos e freguesias. Outras estão a ser ultimadas. Estamos a andar para a frente, afirmando a CDU com confiança. A confiança de que é possível avançar e crescer neste distrito de Viseu, conquistando mais votos e mais mandatos, e afirmar a CDU como uma força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. Temos candidatos com experiência, capacidade de realização e provas dadas na defesa dos interesses das populações, conhecedores da realidade, dos problemas e dos desafios que se colocam ao desenvolvimento de cada um dos nossos concelhos e de cada uma das nossas freguesias, e temos um projeto distintivo como solução e proposta alternativa à gestão do PS, PSD, CDS, PP ou BE. O projeto de uma força reconhecida pela sua dedicação ao trabalho, pela competência e pela honestidade. Por isso estamos nestas eleições afirmando com convicção que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena porque onde somos maioria, nos mais diversos concelhos e freguesias do país, somos uma força realizada com provas dadas. Vale a pena nos concelhos e freguesias onde a CDU é minoria, porque neles todos os dias demonstramos que somos uma presença necessária e insubstituível. Pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve quando lhe são confiadas responsabilidades, pela fiscalização crítica e denúncia de abusos, de incompetências, de irregularidades, pela seriedade e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções. Vale a pena pelas suas propostas positivas que apresenta, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, às aspirações e reclamações das populações que de outra forma seriam esquecidas e desprezadas. Sim, temos razões para assumirmos com confiança os objetivos a que aspiramos e que a CDU merece. A confiança de uma força que faz da participação popular e da proximidade às populações o eixo fundamental do seu estilo de exercício de poder, assente numa política de verdade e transparência das populações. A confiança de uma força que se distingue pela sua posição intransigente de defesa dos serviços públicos para todos, no acesso à saúde, à proteção social e à mobilidade, em defesa da água enquanto bem público e pela clara recusa das opções de privatização que têm dominado nos últimos anos. A confiança de uma força que não se resigna face às injustiças e às desigualdades, que afirma com confiança de que é possível uma política diferente. A confiança de uma força que, como nenhuma outra, tem-se assumido a defesa do poder local democrático. Foi na CDU que o poder local encontrou a força de resistência à ofensiva que o governo PSD-CDS desencadeou. Aí será na CDU
que o poder local democrático encontrará o fator mais decisivo e coerente para o dignificar e fortalecer. Hoje, como sempre, é necessário que se confirme também no plano nacional a consciência do papel decisivo do PCP e da CDU, da necessidade do seu reforço, da importância do seu peso político. Não só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade, da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova na vida política nacional. E permitam-me aqui um exemplo muito concreto. Já aqui foi referido. Fomos à freguesia de Real. E ali estava a população à nossa espera. E ali estava uma população a dizer das razões por que votou na CDU. Ganhamos pela segunda vez com uma maioria absoluta. E podíamos dizer que este exemplo concreto, porque é a única freguesia que temos em todo o distrito, que ali aquela população tomou gosto pela CDU, com certeza nas próximas eleições vai votar na CDU, dando uma vitória pelo trabalho realizado. Nestes últimos tempos, os portugueses puderam verificar quão importante é ter esta força consequente que se congrega na CDU, de que fazem parte o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, a ID e milhares de independentes para fazer avançar a política de recuperação, reposição e conquista de direitos retirados aos trabalhadores e ao povo nos últimos anos. Com a luta dos trabalhadores e o nosso decisivo papel, foi possível nesta nova fase da vida política nacional fazer avançar medidas de defesa, reposição e conquista de direitos que, ao contrário do que foi proclamado pelo PSD e CDS, o país não afundou, antes pelo contrário, avançou e a vida dos portugueses veio um pouco mais acima. Ainda não é o que é justo, o que se impõe e que é preciso, mas os passos já dados são de valorizar. Só para referir alguns dos mais recentes indissociáveis da luta e da iniciativa do PCP, registra-se a aplicação da gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, cerca de 370 mil crianças, no ano letivo que se vai iniciar em setembro. O acesso gratuito aos museus e monumentos nacionais aos domingos e feriados de manhã. O aumento extraordinário das pensões de reforma que vigorará a partir de 10 de agosto, permitindo que mais de 2 milhões de reformados e pensionistas tenham este ano um aumento de 6 a 10 euros mensais, juntando o aumento de dezembro ou de agosto, o que já não se verificava há muitos anos. É pouco, diremos, e é insuficiente. Mas, camaradas, anos e anos em que os reformados viram as suas reformas congeladas e desvalorizadas, em que o Partido Socialista não concordava com a nossa proposta. Ficámos sozinhos, em certas circunstâncias nem o Bloco nos acompanhou. Mas persistimos. Em agosto vai haver aumento devido à persistência e à luta do Partido Comunista Português. Nestes 20 meses de percurso da nova fase da vida política nacional, e em resultado da derrota do PSD e CDS e da alteração verificada na Assembleia da República, dois aspectos de relevo podem ser evidenciados com uma conclusão a tirar. O primeiro aspecto que se constata na evolução da situação é a derrota da ideia que não havia alternativa à política dos cortes, do agravamento da exploração e do empobrecimento. Diziam eles, é inevitável. Diziam eles, ai, aguentam. Mas a verdade é que aquilo que foi avanço verificou-se depois com um impacto positivo na economia, demonstrando que não era nos cortes dos salários, das pensões e das reformas, nos direitos, na proteção social, que o país andaria para a frente. O país andou agora para a frente um pouco devido a essa reposição de rendimentos, de salários, de direitos que os portugueses conheceram nestes meses.
O segundo aspecto, porventura mais importante, que se vê na evolução da economia, com o crescimento e a criação do emprego verificado, apesar de estarem aquém do necessário, é a comprovação de que é com a reposição de direitos, o aumento dos salários e rendimentos, é a valorização das condições de vida dos trabalhadores e do povo que o país pode encontrar o caminho do progresso e do desenvolvimento. Dois aspectos que evidenciam o estrondoso desastre do caminho seguido pelos sucessivos governos dos últimos anos, particularmente no anterior governo do PSD-CDS. Dois aspectos que patenteiam o total falhanço da política de direita, de empobrecimento dos trabalhadores e dos cortes nas condições de vida do povo. Prova-se assim que o reforço dos direitos, a melhoria das condições de vida, como defendíamos e propunhamos, é um elemento estrutural do desenvolvimento. Um caminho que inclui muitos outros aspectos, desde logo o reforço do aparelho produtivo e da produção nacional. E que este é o caminho que tem de ser prosseguido, quer por razões sociais, quer por razões económicas. Podem os partidos derrotados das últimas legislativas, PSD e CDS, vir dizer que a recuperação da economia verificada a eles se deve à gloriosa herança que deixaram os grandes centros do capitalismo internacional, incluindo a Comissão Europeia, dizer que foram as falsas reformas do programa de ajustamento que permitiram a recuperação a que se assiste, que já não enganam ninguém. O que querem uns e outros é o rápido regresso à política de exploração e empobrecimento que promoveram e que levaram o país ainda mais fundo. É o regresso à aplicação dos seus programas de falsas reformas estruturais, dos cortes na segurança social, nas pensões, de liquidação de direitos laborais, do congelamento da alta dos impostos para os trabalhadores e o povo, de alívio para o grande capital, como recorrente e sistematicamente vem martelando e exigindo, que é preciso com firmeza recusar. Sim, camaradas e amigos, eles querem regressar, mas a maioria do povo português tem um sentimento muito profundo. O seu regresso, lagarto, 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 não queremos, porque eles iam destruindo o país, fizeram recuar os direitos, os rendimentos de quem trabalha, de quem vive da sua reforma e da sua pensão. É esse o seu objetivo. E é esse o objetivo que precisamos de combater, dando mais força à CDU. Porque quanto mais força tiverem os partidos que compõem a CDU, mais peso tem a luta pela reposição e conquista de direitos e rendimentos e mais garantias temos que os seus projetos de regresso ao passado serão condenados ao fracasso. Na realidade, quanto mais força tiver a CDU, mais condições tem para fazer avançar o país e melhorar as condições de vida dos portugueses. Mas, se valorizamos o que se tem conseguido, isso não dispensa que se avalie a situação em que estamos, porque, para além do que se conseguiu, há uma dura realidade, resultante de décadas e décadas de política de direita, conduzidas por sucessivos governos do PS, PSD e CDS, com consequências graves e profundas que marcam ainda a situação nacional que vivemos. Isso ficou patente na nossa análise ao Estado da Nação, que esta semana esteve em debate na Assembleia da República. Mantêm-se fragilidades e vulnerabilidades do país que se expressam não só no déficit das contas públicas, mas no déficit alimentar, no déficit demográfico, no déficit energético, do ordenamento do território, das infraestruturas e serviços públicos, bem como no forte impacto de fatores adversos, sejam as taxas de juro, do preço do petróleo ou da cotação do euro. Vulnerabilidades estruturais que ficaram evidentes nos trágicos incêndios que assolaram a zona centro do país ou na situação que conduziu ao roubo do armamento em Tancos. Acontecimentos que revelam bem as consequências que se prolongam no tempo dessa política desastrosa das últimas décadas que promoveu um criminoso programa de privatizações, o desmantelamento da administração pública, que degradou todas as funções sociais do Estado, incluindo as funções económicas e de soberania. Quem destruiu e abandonou a produção nacional, suporte de vida das populações, que levou longe o processo de desindustrialização e o declínio do setor agrícola e do mundo rural,
alimentando a desertificação e o despovoamento do território nacional e as brutais assimetrias regionais. Este escândalo que aí está, da Altice, é só uma margem do pântano para onde a política de direita e de recuperação capitalista empurrou o país. Não aceitamos, Câmara, não podemos aceitar que o país fique de mãos atadas ou condenado à chantagem da Altice. Não aceitamos que se prepare para mandar para o desemprego cerca de 3.000 trabalhadores e pôr em causa direitos dos pré-reformados e dos reformados. O Governo deve utilizar todos os meios disponíveis para confrontar a Altice com as obrigações de serviço público que tem no país e que são incompatíveis com a política de destruição da empresa PT, que está em curso. A concretizar-se a anunciada compra pela Altice do Grupo Média Capital, onde se inclui a TVI, e da intenção de criação de um banco, dá expressão na progressiva concentração e domínio monopolista na economia portuguesa e do reforço e controlo dos grandes meios de comunicação social. A compra do Grupo Média Capital com o canal da TVI, de larga audiência, e a Plural, um importante produtor de conteúdos, assume particular gravidade. A PT Altice, que já dispõe do controle da rede do transporte digital terrestre, que manda no Ciresp, que já domina a maior operadora de cabo, a MEL, assumiria toda a dominação da produção, a emissão e distribuição, numa concentração sem precedentes no setor da televisão. A concretizar-se isto, camaradas, não é exagerado afirmar que uma multinacional, um grupo económico, poderia fazer parar o nosso país. É o interesse nacional que está em jogo. Não há como ficar em cima do muro. Ou se age e garante para impedir a alienação de um setor estratégico, ou se é conivente com esse objetivo. Não há refúgios, nem desculpas das leis de mercado ou quaisquer outras que sirvam para não agir, utilizando todos os mecanismos existentes ou criando os necessários. O plano friamente pensado de transferir os trabalhadores para empresas ligadas ao grupo a ser executado seria mandá-los para o purgatório e, ao fim do ano, mandá-los para o inferno do desemprego e em menos direitos. A situação que está colocada ao país, aos seus interesses estratégicos, a milhares de trabalhadores e reformados da PT, é o resultado da privatização daquela que foi a maior empresa nacional, da responsabilidade dos sucessivos governos do PS, PSD e CDS, que culminou em 2011 com a eliminação pelo governo PSD-CDS das chamadas Golden Share, instrumento que garantia ainda a intervenção direta do Estado ao serviço do interesse nacional. Basta de chantagens e do ataque ao país. É necessário fazer tudo para defender os trabalhadores e o interesse nacional. Antes de entrarmos aqui, camaradas, para a sala, tivemos um encontro com trabalhadores da PT aqui do distrito e fizemos esta garantia, este compromisso de uma grande solidariedade para com os trabalhadores, com a ideia que faremos tudo no plano político e institucional para defender os seus interesses e a própria empresa. Mas também dissemos que se eles não lutarem, não podem confiar apenas nas concessões jurídicas. É a sua luta que determinará o futuro, o seu próprio futuro como trabalhadores desta empresa. Mas uma coisa, podem contar com o Partido Comunista Português. Nestes últimos tempos e neste debate do Estado da Nação, vimos PSD e CDS articulados a sacudir a água do capote das suas responsabilidades políticas e a apontar o dedo acusador que, segundo eles, a um Estado que falhou. Eles, camaradas, que eram apologistas do Estado mínimo, que tudo degradou com a sua política chamada de cortes na gordura do Estado. E aqui, permitam-me um parênteses, gorduras do Estado. Quando cortavam e repartiam pelo capital aquilo que poderíamos dizer que era o bife do lombo. Empresas como a PT, como a EDP, como a Simpor, empresas públicas que foram privatizadas, permitindo lucros fabulosos que vão direitinhos para o estrangeiro, enquanto que nós
temos cada vez menos alavancas para o desenvolvimento económico, para o nosso progresso futuro. É uma questão de soberania e por isso nós dizemos que nesta luta não podemos ficar em cima do muro. Ou se está do lado do país e dos trabalhadores, ou se está do lado do grande capital. Esta é a opção. O PCP está do lado certo, do lado de quem trabalha, dos trabalhadores, do interesse nacional, da nossa soberania. Não foi o Estado que falhou. O que falhou foi a política direita que PSD e CDS assumiram na sua versão mais retrógrada e mais violenta. A evolução da situação nacional revela, com a força dos acontecimentos recentes, que sim, é preciso ir mais longe na defesa, reposição e conquista de direitos. E também que sim, o país precisa da política patriótica e de esquerda que o PCP defende, de um rumo de efetiva resposta aos problemas nacionais, à elevação das condições de vida do povo, à criação de condições para o desenvolvimento. Há muito ainda para fazer, para pôr fim ao desemprego, à precariedade, aos baixos salários, às baixas reformas, aos grandes atrasos e retrocessos verificados na economia do país, no investimento necessário ao desenvolvimento local e regional, à injusta repartição da riqueza criada, às carências gritantes em serviços públicos e nas funções sociais do Estado, particularmente nas dificuldades que enfrentam os serviços de saúde, da educação, da segurança social. Amigos e camaradas, na CDU cabem todos os que aspiram e exigem uma real mudança de políticas, todos os que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do povo português. É na CDU que conflui a força e a vontade dos que confiam em que é possível convencer pela razão e justeza das suas posições políticas e vencer pelo trabalho a luta por um Portugal de progresso e justiça social. A força que importa reforçar com o voto dos que aspiram a uma vida melhor para todos. O voto que é útil a quem o recebe, mas também a quem o dá. O voto na CDU dá força a quem tem provas dadas na defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. O voto que dá força a quem no plano nacional cumpre com a palavra dada e a luta sem descanso para repor e conquistar direitos. Sim, camaradas, nós não temos ilusões que os nossos candidatos que aqui estão sejam seres perfeitos, que somos os melhores do mundo, que nas outras listas não existem pessoas honestas. Existirão. A grande diferença, camaradas e amigos, é que nós temos um projeto assente nesse lema do trabalho, da honestidade, da competência, que estamos do lado do povo, queremos resolver os problemas das populações, então estamos em condições de pedir o voto a todos aqueles que querem uma vida melhor para o seu país, para a sua freguesia, para o seu concelho. É esta confiança que temos, uma confiança que não está pendurada. Sabemos que estamos num distrito em que é necessária muita afirmação da CDU, que há dificuldades, mesmo no progresso, sabemos isso, mas este sentimento de que, mais lento do que desejávamos, mas em sentido de progresso, também aqui em Viseu, a CDU cresce e avança, na certeza que nas eleições de outubro conseguiremos mais votos e mais mandatos. Viva a CDU!